Reta final pro Enem, né? Aquela correria, a gente sabe como é. A pressão tá lá em cima e parece que a matéria de biologia não acaba nunca. Mas olha, para quem tá de olho numa vaga daquelas bem concorridas, cada pontinho em biologia faz uma diferença gigante. A questão é, como é que a gente foca a energia naquilo que vai, sabe, trazer resultado de verdade? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Ah, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Por onde começar? A gente olha para aquela pilha de livros, de resumos, e a sensação é, poxa, de estar completamente perdido num oceano de conteúdo. Mas a boa notícia é que, olha, não precisa ser assim de verdade. É exatamente essa sensação, né? Uma montanha impossível de escalar. Parece que para cada coisinha que a gente revisa aparecem outras 10 na fila. Essa ansiedade, ela é super normal. Mas acredite, a estratégia certa consegue transformar essa montanha toda num caminho. Um caminho bem mais claro e direto até o topo. Pois é, e se existisse um mapa secreto, um guia, saca? Baseado em dados que mostra exatamente onde o tesouro está escondido. E a verdade é que esse mapa existe. Ele foi todo desenhado a partir de uma análise de 10 anos de provas do Enem. Ele não vai eliminar o estudo, claro, mas ele mostra os atalhos, os pontos onde as maiores recompensas estão guardadas. Então, bora abrir esse mapa. A primeira coisa que uma análise de tipo quase 540 questões nos revela são os padrões. E pode acreditar, a prova de biologia do Enem tem padrões muito, mas muito claros mesmo. E olha só isso aqui. O que é impressionante é a desproporção. Dá uma olhada em ecologia. Ano após ano, esse tema simplesmente domina a prova. Chega a ser quase 40% das questões. É o campeão absoluto, não tem jeito. E logo depois vem fisiologia humana e citologia, formando ali um trio de ferro que é basicamente a base da prova. E aí a gente chega neste número, 85%. Guarda bem esse número. Sabe o que ele significa? Que mais de 85% de toda a prova de biologia é coberta por apenas 6 grandes temas. É isso mesmo. A grande maioria dos pontos está concentrada num grupinho bem seleto de assuntos. E aqui estão eles, os 6 pilares da aprovação em biologia. Vamos listar para não restar nenhuma dúvida, né? O primeirão, o gigante, ecologia. Depois, fisiologia humana e citologia, que é a base de como os seres vivos funcionam. E para fechar o grupo, genética e microbiologia, evolução e, por último, botânica. Olha, dominar esses 6 temas não é só uma boa ideia, é a estratégia mais inteligente que existe. É aqui que a maior parte do tempo e da energia na reta final tem que estar. Ok, mas saber o que estudar é só metade da batalha. A outra metade, tão importante quanto, é entender como a nota é calculada. Porque o Enem não usa uma correção tradicional, né? Ele usa a tal da teoria de resposta ao item, a TRI. E entender as regras desse jogo é fundamental. Então, o ponto crucial é esse aqui, ó. Uma prova normal só quer saber quantas questões alguém acertou. Já a TRI, não. Ela está de olho na coerência dos acertos. Ela procura um padrão que mostre que o conhecimento ali é sólido, que faz sentido. E essa frase da análise resume tudo perfeitamente. Se uma pessoa acerta uma questão super difícil de respiração celular, mas aí erra uma pergunta básica sobre cadeia alimentar, o sistema da TRI olha para aquilo e pensa: ué, isso aqui não está batendo. Provavelmente foi chute. E aí, por causa dessa falta de coerência, a pontuação acaba diminuindo. A melhor maneira de visualizar a TRI é pensar numa escada. O primeiro passo é construir a base, os degraus de baixo, garantir o acerto nas questões fáceis. Elas são o alicerce da nota. Depois, vem as questões médias, que já começam a diferenciar quem está bem preparado. E só depois, com essa base bem firme, é que se parte para tentar os degraus mais altos, as questões difíceis que vão maximizar a pontuação. Beleza. Agora que a gente já tem um mapa dos temas mais importantes e já entendeu as regras do jogo da TRI, vamos juntar as duas coisas. O que, na prática, precisa estar no centro dos estudos agora, na reta final. Esse guia aqui é o ouro, é o foco total. Dentro de ecologia, a prioridade máxima é o quê? Ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais, poluição, essas coisas. Em fisiologia humana, o negócio é focar nos sistemas do corpo, em doenças, prevenção, vacinação. Já em citologia, o principal é organelas, respiração celular, fotossíntese. E em genética, atenção especial para a biotecnologia, tá? OGMs, CRISPR, isso tem caído cada vez mais. É um guia bem direto ao ponto. Certo, a preparação está encaminhada. Agora, como é que se aplica tudo isso no dia da prova, no dia D? Porque a estratégia na hora de resolver a prova é tão importante quanto o estudo em si.
A estratégia pode ser resumida em 3 passos bem simples. Primeiro, identificou uma questão de um daqueles temas principais? Dê atenção total a ela. Segundo, vá à caça das questões fáceis e médias primeiro. Garanta esses pontos para construir a sua base de coerência para a TRI. E terceiro, um ponto fundamental. O Enem adora gráficos e tabelas. Praticar a interpretação de dados é crucial. Com a base garantida com os pontos das fáceis e médias no bolso, aí sim é hora de falar daquilo que separa quem foi bem de quem foi excelente. É hora de dominar as questões difíceis, aquelas que jogam a nota lá para cima. Mas afinal, o que define uma questão como difícil? Geralmente, não é só o conteúdo, é a forma como ele é cobrado. São aquelas questões que misturam biologia com química, que pedem para analisar um experimento científico, que trazem textos mais acadêmicos, ou até que exigem algum raciocínio com números. Elas testam a habilidade de aplicar o conhecimento e não só de decorar. Vamos pegar um exemplo real. Numa prova recente, uma das questões mais desafiadoras mostrava um experimento completo de manipulação genética usando o CRISPR. Não bastava saber o que era CRISPR, era preciso entender o passo a passo do experimento, as variáveis, as conclusões. O conhecimento puro e simples não resolvia a questão. Ou este outro exemplo, um clássico de questão difícil. Envolvia a toxicidade do cianeto lá na cadeia respiratória, sabe? E vinha com os gráficos bem complexos. Exigia um entendimento profundo do metabolismo energético e, ao mesmo tempo, a habilidade de ler e interpretar aqueles dados dos gráficos. É a ciência aplicada no seu estado mais puro. E tudo isso nos leva a essa definição. O que é o diferencial do alto desempenho? Não é só saber o conteúdo. É a habilidade de conectar as áreas, de fazer uma leitura crítica e, principalmente, de aplicar o conhecimento em situações completamente novas, em problemas que nunca foram vistos antes. No fim das contas, a montanha de conteúdo ainda está aí. Ela não sumiu. Mas agora existe um mapa, existe uma bússola e uma estratégia bem clara. A jornada da reta final ainda vai exigir muito esforço, claro, mas agora é uma jornada com direção, com um propósito. A pergunta que fica é: com as ferramentas certas em mãos, quem aí está pronto para essa escalada?